E, ladies and gentlemen, estamos de volta e dessa vez continuamos a Top 2, uma série que a gente estava aí pendente de fazer, que é, no caso, vocês já sabem, quando o lápis está na mão, é sobre os mais escolhidos, os mais mostrados aí sobre MPL, que a gente ainda já fez o primeiro vídeo, a gente falou sobre a rota XP, ou a Topside, né, no caso, e agora a gente vai falar sobre a Jungle. A Jungle também é uma das maneiras muito importantes de você impactar sobre o jogo, e a gente viu que muito foi escolhido, né, durante a nossa MPL Season 2, aí para a nossa queridíssima lane. Então, vamos direto, vamos falar com a Jungle. E nós temos aqui a tabelinha já bonitinha, vou aqui até marcar a Karina logo de cara, porque ela foi a nossa primeiríssima, a mais escolhida daí adiante na nossa tabela, né, sobre a top 1 na nossa jungle dos mais escolhidos. Vocês já podem ver pelos status ali mais ou menos por que ela foi escolhida, mas o top 3 desses casos são a Karina, a Masha e o Ling. Lembrando que a Masha também foi escolhida como roaming muitas das vezes, mas não com tanta frequência, foi mais pro final e ela ainda assim não foi muito utilizada. Mas a base dela foi sempre na jungle, porque foi desde que o patch acabou virando, né, na segunda, terceira semana da MPL, que já aí teve muitos banimentos em cima dela e por isso que a gente tá fazendo essa parte. Lembrando que o XP, na rota XP a gente tinha escolhido o Esmeralda, o Polveus e o Zong, e agora a gente tem aí a Karina, a Masha e o Ling, e vamos falar e situar sobre eles a partir deste exato momento. Bom, a Karina de certa forma teve aí 8 vezes que ela foi escolhida para realmente jogar o jogo, 8 picks. Banimentos ela teve 32, e o total aí totalizando 40 sobre escolhas de picks e bans aí que ela teve. E lembrando, né, nós tivemos 64 partidas dentro do ML, e ela foi banida 32 vezes, contabilizando aí 50% aí de taxa de banimento durante a partida inteira, né, durante o campeonato, de certa forma, até pelo menos antes das playoffs. Fora isso, ela tem 63% de win rate e 38% de lose, né, que ela perde aí, no caso. Fora isso, ela está, se eu não me engano, top 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Top 7 na nossa tabela aqui, sobre os mais aí entre o total inteiro do campeonato que foi aí mostrado, né, entre picks e bans. Bom, vamos diretamente falar sobre ela. A nossa queridíssima Karina, tá aí, a skin que todo mundo tem, né? Que né, todo mundo falou pra mim, né? Agora eu tenho também. Mas vamos colocar ela como base pra todo mundo entender. Então, essa é a nossa queridíssima Karina. Karina, de certa forma, ela é uma assassina, né? Como uma assassina de dano mágico, muito forte, inclusive. E que tá aí, né? Se sobressai muito sobre esse meta de duas formas, com um simples motivo. Né, o meta-tanque acabou virando. E esse meta-tanque acabou sendo muito forte e beneficiou ela ainda mais do que ela já era utilizada antigamente. Então só foi um estopim pra ela dar uma corridinha mais rápida. Mas vamos destrinchar ela para vocês. A partir do momento que eu dar para vocês a ideia aqui sobre o dano base, os status dela, tudo bonitinho. Vamos lá. A Karina, no caso, tem aí... foi lançada em 2016? Ela foi lançada em 2016, ela é uma assassina. Ela é realmente dano mágico, tudo incluso. Tá, custa aí 32 mil de gold, mas vamos aí aos danos bases. 2.600 de vida, né? 2.633 para ser mais exato, mas ainda assim é bastante vida. Ela tem muita vida para conseguir tancar na jungle e ficar à vontade. Né, fazer trocas, e inclusive, né, o nível 1 dela é muito bom. Ela ganha aí 431 de mana, né, ela tem base, no caso. Ela ganha 187 de vida por level, totalizando aí 5.200 no final do jogo, que é o late game. Ela ganha 100 de mana por level, que daí totalizando dá 1.800, padrão. Ela tem 7.8 de regeneração de vida, que já é muita coisa, vocês vão perceber quando a gente for pra Masha, inclusive, que ela não tem tanto, mas aí a gente explica motivos. 3.2 de regeneração de mana. 121 de auto-ataque é muita coisa, tá? Deixa eu usar meu lápisinho, que é muito mais interessante. 121 de auto-ataque é muita coisa. Ela não tem poder mágico de começo, como geralmente todo mago é normal de não ter esse dano base. 20 de defesa física, que é pouco, é base praticamente, né? Como a defesa mágica, que também é 15. Ela não tem penetração física de começo de jogo, nem penetração mágica, nem tempo de recarga. Ela tem 1.13 de attack speed, que é basicamente um auto-ataque por segundo, é 1.13. E 100% de rate, né, de velocidade de movimento, 260 e 260 base de velocidade de movimento. Que acho que só, entre nosso top 3 aqui, acho que só a Masha que tem 250, mas 260 também é uma base, vocês entenderam. Bom, vocês vendo ela, vocês já entenderam que ela tem um dano base já muito alto, o auto-ataque dela, inclusive, já é muita coisa, mas a gente vai destrinchar e entender tudo sobre ela a partir desse momento. Vamos entender a Karina. Tudo está relacionado à passiva dela. A passiva dela é a coisa mais forte que vocês vão ver durante todo esse jogo. Mas o terceiro ataque de Karina, ao mesmo alvo, seja ataque ou habilidade, no caso, também estaca, tá bom? Causa dano real igual a 7%, mais
2% da vida perdida do alvo e 50 de dano base. Então ele vai dar 50 de dano base, mais 7% da vida perdida do alvo, ok? Ou seja, quanto menos vida o alvo tem, mais dano você causa sobre ele, né? Sobre dano base. E ainda tem o total de 2% a mais de dano mágico do total seu, ou seja, chegando aí pode chegar a cerca de 10% da vida perdida do alvo como dano verdadeiro, que é muita coisa, mas aí dependeria de qual build você faria, então relacionado. A base dela ultimamente está sendo bem tanque, então a gente vai focar um pouco mais nela sobre isso. Mas qual a ideia? Se o alvo for um inimigo, o tempo de recarga das habilidades, que não seja ultimate, claro, é reduzido em 0,5 segundos, e a Karina causa até 2.000 de dano real a monstros da selva. Ou seja, já está aí mostrando por que ela é tão forte na selva, por conta da base de até esses 2.000 de dano que ela consegue causar nos monstros, mas isso é só se fizer muito dano mágico, que pode chegar a cerca desse nível, no caso, mas ainda assim a gente pode entender que isso aqui é muito focado em Lorde. Por quê? Porque a gente sabe que o Lorde tem muita vida, e quando ele perde muita vida é muito fácil para fazer um ato finalizador, né, com caçar e a passiva dela. Então eles reduzem isso, limitam na realidade para 2.000, para não ser assim tão quebrado de se ajustar. Mas vamos lá. Vocês podem entender que a Karina, cada vez que ela usa a habilidade, é isso aqui, ó. É esse círculo aqui em volta. Deixa eu aumentar a borrachinha. Isso, agora aqui, ó. Esse círculo em volta que ela causa, essas 3 marcas, essas 3 marcas é o que aplica o dano verdadeiro. A partir do momento que ela aplica a terceira marca, seja em um auto-ataque ou uma habilidade, a marca vai explodir e causar dano verdadeiro, e as habilidades vão ter 1 segundos de tempo de reset. Qual é a ideia do tempo de reset das habilidades, que também é muito importante? É isso aqui, ó. Basicamente, a habilidade no nível 1, a primeira dela tem 7 segundos. Vai até o nível 5 com 7 segundos. Isso aqui também diminui com o tempo de recarga, mas a ideia é que cada vez que ela estaque a marca dela, ela acaba diminuindo esse tempo de recarga por 1,5 segundos. Então, se ela conseguir 2 vezes, ela já diminui 3 segundos. E se nessa média de 3 segundos ela for perder, 2 segundos para ela reduzir 3 segundos da habilidade dela, ela consegue aí ficar com um total de 2 segundos aí para a próxima habilidade ser lançada, que é a mesma, né? Então aí tem o custo da habilidade padrão, o aumento da velocidade de movimento sempre vai ser 45%, como a gente já vai ver daqui a pouco. O dano refletivo dela tá aqui e o dano aprimorado, mas a gente vai falar agora. Bom, qual a ideia da primeira habilidade da Karina? Karina continua manejando suas lâminas gêmeas, lembrando que lâminas gêmeas também é o nome de um item, que também inclusive é um item dela, como o escudo de Atena é da Freya, se eu não me engano, como o machado de guerra é do Aulus, entre outros aí que são curiosidades dentro do ML. Mas vamos lá. Karina continua almejando suas lâminas gêmeas continuamente e entra em modo de dança das lâminas, por até 3,5 segundos de duração. Neste estado, ela aumenta a velocidade de movimento em 45% e bloqueia todos os ataques básicos. Lembrem disso, não são projéteis, são ataques básicos, causando aí 100 base, mais 30% do seu dano mágico total, como dano mágico, em quem atacar. No caso, jogando a lâmina sombria contra ataques de longo alcance, ou dano rodopio cortante contra seus ataques corpo a corpo. Este efeito tem 0,4 segundos de tempo de recarga. Qual é a ideia? A Karina, no caso, ela vai começar a girar suas lâminas. Tudo que for auto-ataque, ela vai conseguir refletir e causar dano sobre o adversário. Um dano base também, que também é bem alto. Né? A gente vê que o dano refletivo dela tá aqui, ó, 100, 120, 140, 160 e 200. Ou seja, cada vez que alguém der um auto-ataque vai tomar 100 de dano de volta. Além disso, esse dano aplica a marca da passiva dela, que também ajuda a resetar muitas as habilidades, além do dano verdadeiro que também conta. Então, sobre isso, os ataques básicos de Karina, né, e os ataques das sombras encerram o estado de dança das lâminas e faz o seu próprio ataque básico causar um dano base de 180, mais 55% de poder mágico, como de dano crítico, além de 45% de lentidão. O crítico geralmente é utilizado, a forma de falar crítico, é um ataque que dá muito mais dano, geralmente o ataque crítico dá um dano de 200%, né, o crítico em si dá 200% de mais de dano sobre os seus auto-ataques, então geralmente assim, se você tem 100 de dano de auto-ataque, quando você crita com 100 de dano, esse dano vira 200, porque é sempre o dobro, porque o Critical Man dá o dobro de dano a mais sobre os seus alvos. Mas eu falo isso sem contar a armadura, resistência do seu alvo. Mas vamos ver e destrinchar um pouquinho melhor dessa habilidade. Percebam que ela vai girar a lâmina, o Rogerzinho vai lá dar uns auto-ataque, e ele dando 3 auto-ataque ali, 4 praticamente, ele ativou a passiva da Karina, tá vendo em volta dele? Ele tá tomando de volta o dano, ele mesmo aplica a passiva da Karina sem mesmo ela usar nenhuma habilidade, sem nem ela tocar nele praticamente.
mas isso não mostrou ainda ela dando auto-ataque, né? Que também é muito importante, que é lembrando que ela dá lentidão no seu adversário e ainda causa mais dano, além de aplicar também a passiva dela, que também é muito importante. Bom, vamos à sua segunda habilidade. Essa é muito simples. A Karina brande suas lâminas, causando 375 base, mais 125% do seu poder mágico total, como dano mágico aos inimigos próximos. Ela só gira. Essa é simples. É muito tranquilo. Ela só vai dar um ataque giratório em área. A gente pode falar, como a gente já teve aqui vídeo do Yuzong, eu não vou falar que é igual ao Yuzong, porque o Yuzong, lembrando, tem duas formas de efeito, né? Se pegar na ponta da capa dele, o dano é maior. Se chegar um pouco mais perto da capa, não toma tanto dano, mas ainda assim aplica marcas, e é a mesma coisa. Né? Então aplica marca, é muito mais rápido, bem mais difícil de conseguir desviar, além da mobilidade que ela tem, mas ainda assim é uma habilidade que é muito forte e ajuda muito a aplicar essa passiva. E é uma das principais habilidades para você conseguir resetar as outras, porque ela tem um tempo de recarga de 6 segundos no começo, aí vai para 5.7, tal, até 4.5 no final, quando ela upa máximo a habilidade, né? Ela upa 6 vezes. Além do dano base dela também ser alto. Ela dá 375, 400, até 600. E lembrando que o tempo de recarga dela já é baixo e ela consegue restituir 1.5 cada vez que ela ativa a passiva. E de certa forma, também aplicando como ataque e ataques básicos, isso aqui é muito alto e é muito dano por segundo, gente. Vocês não estão entendendo a ideia do que eu estou tentando chegar. Bom, e para finalizar, não menos importante, a sua ultimate. A Karina investe contra o inimigo, causando 450 de dano base, mais 160% do seu poder mágico total, né, como dano mágico no caso, infligindo uma marca das sombras, nele deixando uma forma sombria atrás do alvo, ambas durando aí 5 segundos. Ou seja, ela avança até um alvo, causa dano e aplica passiva, e atrás da pessoa vai ficar uma sombrinha, que a partir do momento que ela consegue, que reseta, né, sua habilidade no caso, entre aspas, ela pode usar novamente a Ultimate, que aí tem uma segunda animação, que no caso ela vai correr diretamente até essa sombra. A partir do momento em que o alvo se encontra entre ela e a sombra, tudo que tiver na frente dela, tudo que tiver nesse meio entre, né, ela e a sombra, vai acabar tomando um corte, né, vai causar dano, vai fatiar seu adversário e também aplicar passiva. E Karina rapidamente vai para a localização da sombra, causando 150 de dano base, mais 50% de dano mágico total a todos os inimigos ao seu caminho. E lembrando, se você eliminar o seu alvo durante esse tempo de 5 segundos, você consegue resetar a sua ultimate, o que é algo muito importante. Agora percebam, ela foi até o alvo, cortou ele, aplicou marca e deixou essa faquinha na cabeça, e quando ela bate no seu adversário, vem uma sombrinha. Essa sombrinha aqui é muito importante vocês entenderem. Porque essa sombra é basicamente que vai ditar a movimentação que você pode julgar o seu adversário. Além dessa marca aqui, que também é muito importante, vou tornar aqui, ó, ao Predict. Porque isso aqui é que vai definir se você vai ter a sua ult restituída ou não quando você conseguir quebrar o seu adversário. Qual é a ideia que você utiliza a sua ultimate? Geralmente a sua ultimate é utilizada, ou para dar engage, ou para finalizar o alvo. Se você for para finalizar, você vai ter sua ultimate de novo. Se você for para fazer engage, você basicamente vai ter mobilidade contra seu alvo, você vai buscar ele muito mais fácil. Mas lembrando que você já tem muita mobilidade sobre seu kit. Se vocês me entenderam. Então a gente tem o tempo de recarga da habilidade, o custo de dano dela, que também é alto, lembrando que ela usa mana, né? E além disso, o dano base, que é 450, 600, 750, mais o dano da trajetória, que é o segundo R dela, né? A segunda ultimate, no caso, que é 150, 200 e 250. O que a Karina faz de tão bom? A ideia da Karina, na realidade, é porque ela busca uma... Ela tem duas formas de ser jogada. Ela tem tanto a forma de dano mágico, assassina mágica, como a forma de assassino tanque. E eu falo assassino porque geralmente assassina é a base dela. Então ela é assassina por si só. Então o que a gente vai entender sobre ela? Ela tá muito forte ultimamente porque virou um meta tanque. Ela já era forte como Karina tanque, mas os itens não beneficiavam tanto. Agora que basicamente os itens bateram na porta e falaram que estão mais fortes, ela acabou ganhando muito mais força durante o jogo. E aí ela tem um clear wave muito mais alto, uma pressão de jogo muito mais alta. Ela tanque consegue ser muito forte porque ela tem um kit que beneficia, lembrando que é aquela questão dos auto-ataques. Lembrando que um meta atrás, antes do meta tanque aparecer, o meta era muito forte com AD Carries que tinham efeito de contato em seus auto-ataques. Né? Era aquela galerinha que fazia uma caçadora de demônios, um confronto sem fim, são tudo efeitos de auto-ataque, que beneficiam eles por estarem dando auto-ataque. Então, como o Clint aparecia muitas vezes, como o Cláudio também aparecia, como... não, acho que eu não diria Popô e Culpa, mas ainda assim,
tudo que se beneficiava de auto-ataque aparecia muito no meta, então era basicamente jogar o jogo com uma base sobre teoria, ajudando os carries para que quando chegasse no late game, eles aí, quem jogasse melhor dentre os carries ganhava o jogo, né? Então essa era muito a ideia do meta passado, e aí veio o meta tank, tudo isso se acabou, e o kit dela, lembrando, né? Ela consegue refletir tudo que é auto-ataque. Então ela quebrou esse meta antigo e trouxe aí com ela esse meta tank novo. Bom, vamos falar então sobre as builds dela, que é normal de acontecer, a gente já vê aqui mais ou menos pela ideia dos Pro Builds. Geralmente o jogo, quando te dá ela é isso aqui, é dano mágico puro. O jogo não identifica ela como tanque, mas o pessoal dos Pro Builds lá, né, o pessoal que já é top 1 e etc, já sabe como é que funciona e como maneja ela. Vamos à ideia. Geralmente se você for fazer ela como dano, é normal e você pode fazer os itens de AP, e não são ruins pra ela. Lógico que, assim como o Aulus é bom fazer machado de guerra, pra Karina também não é ruim fazer lâminas gêmeas, né? Porque basicamente ela vai ter um dano base muito mais alto, a partir do momento que ela usa uma habilidade, né? No caso, a Lâminas Gêmeas funciona como se fosse a 7 mares, né, do dano físico, mas no caso a Lâminas Gêmeas funciona da mesma forma, só que AP. Então, a partir do momento que ninguém causa dano em você, se você chegar próximo do alvo, você vai causar um dano muito a mais, um dano burst que é muito eficiente. Fora isso, botinha de penetração, né, penetração mágica no caso, mais 10 é botacana. O Ceifeiro da Calamidade, que é um item de dano real, que ajuda ainda mais, beneficia ainda muito elas durante o jogo. O Cetro Relâmpago eu não diria tanto, porque nas questões atuais a gente pode fazer ela meio off-tank, que também serve e também é muito bom. Então a gente poderia fechar os últimos 3 itens como dano, como aqueles itens de dano que a gente fala, que é o Cinturão do Trovão, a Armadura do Crepúsculo, talvez, né, ou até mesmo o capacete da... né, o próprio capacete amaldiçoado, mas isso aí é tipo só base, então ultimamente tá muito mais divertido você fazer Karina tanque, mas a ideia mais ou menos de build não foge muito desse conceito não. Se você quiser muito dano, você pode fazer cristal mágico, se você quiser uma pouquinho de defesa, pode ser asas sangrentas, tudo aí tem de base. Mas a ideia do dano dela ser tanque, por que isso entende? Por que isso implica tanto? Normalmente se faz esse kit aqui. Quem viu meus vídeos sabe que eu falo sobre itens complementares, e itens que casam muito bem são esses dois, que é o capacete amaldiçoado e o capacete do guardião. Qual é a ideia? Basicamente, o capacete amaldiçoado, ele causa 1.5% da sua vida por segundo, né, da sua vida máxima por segundo no caso, como dano em área à sua volta, que aumenta muito mais sobre os monstros da selva e os minions ao redor, mas também que incomoda muito adversários. E o capacete de guardião é um item que já dá muita vida, então ele vai dar aí 1550 de vida, além da passiva de regeneração, não só dentro como fora de combate, baseado numa porcentagem de vida que você também tem, e escalando quanto mais alvos você elimina. Então uma ideia é que você comba muito bem esses itens, porque de um lado você vai ter um item de dano, e do outro lado você vai ter uma itemização que consegue aí dar muito mais vida, e além de sustain regeneração dentro da selva, que vai fazer com que você dê mais dano com o seu primeiro item. Geralmente o pessoal, quando faz essa itemização, faz esse capacete, né, os dois juntos, mas ultimamente está sendo uma coisa muito mais vantajosa, se vocês forem fazer, essa ideia aqui, ó. Vocês vão direto no item e não fazem ele completo, não fazem o capacete amaldiçoado de primeira. Vocês só fecham 800 de gold e fecham a essência fervente. Por quê? Porque a essência fervente faz a mesma coisa que o capacete, só que ela causa 1% de dano, dano mágico máximo do seu HP nos seus alvos em área. Enquanto o capacete é 1.5. É literalmente a mesma coisa. Só que, lógico, se você fechar o item completo, você vai ter muito mais status de vida e resistência mágica. Só que no começo do jogo, que tá tudo no early game, 800 de gold você fecha isso rápido, e se você já pula pro caso do capacete do guardião, que também ajuda muito durante o começo do jogo, para você aí fazer o clear eficiente e ter aí uma regeneração muito mais rápida, porque é um item muito caro, entendem? Então, vamos voltar aqui à ideia. Vocês entenderam muito bem. Fora isso, de outros itens que podem acontecer, é mais situacional, né? Vocês sabem muito bem. Se tiver muito auto-ataque do outro lado, vocês podem fazer armadura de lâminas. Se tiver muito dano em habilidades, como um Dyroth, como um Lance, como um Ling, também contam, né? Como habilidades que gastam, vocês podem fazer a coraça. Se tiver muito dano mágico, vocês podem fazer também uma Athena. Dano mágico para Burst faz Athena. Para dano mágico com DPS, vocês fazem a armadura radiante. Os outros itens que eu falei, lembra que eu falei que vocês podem ainda mesclar, fazer uma itemização meio off-tank com dano ainda? Pode fazer Crepúsculo, pode fazer o Cinturão do Trovão, né? Então ainda existem pessoas que fazem build dela meio tanque. Um item bem situacional interessante também pra ela é o Imortal, se você quiser também fechar a build muito bem. Eu vejo muito em pessoal, apareceu bastante também na MPL, o pessoal fazendo Imortal e o Cetro do Inverno.
que é o item, um item ativo e um item passivo, praticamente, né? O item do Imortal que faz você rever e o Cetro do Inferno que faz você comprar tempo. A gente fala isso ainda mais com o vídeo que eu soltei sobre itemização AP. Então, isso é basicamente a Karina e tudo que engloba ela porque ela tá tão forte, ok? Vamos falar sobre os emblemas dela. De item físico, nada beneficia ela. Por mais que eu ainda tenha ideias sobre, mas ela com dano físico não caberia de jeito algum, a gente pode fazer com que a onda da potência mágica seja um dos fatores para ela, que também são bem interessantes. Causa dano com habilidades aumenta o poder mágico, então quanto mais poder mágico ela tem, normalmente ela vai ter ainda mais dano sobre as habilidades que ela causa, além da passiva, que também aumenta a porcentagem, né, do dano sobre o adversário. Pode ser um deles, como assim? Como ok, não é um dos melhores, mas pode ser, né? Sobre tanque com ela, acho que a ideia da tenacidade ou do golpe de bravura também ajuda. Oh, do golpe de bravura não, desculpa. Sobre explosão concussiva também ajuda. Mas não é tão interessante, essa ideia seria mais se ela fosse roaming, que já havia acontecido algumas vezes, mas ainda assim não mostra todo o potencial forte dela sobre o jogo, mas se você tá no começo do jogo, um desses dois aqui também pode ajudar um pouquinho, se você não tiver os outros emblemas, que a gente sabe que é um pouquinho difícil. Na selva, o que é mais utilizado para ela e é o melhor de todos é o Mago Assassino. A gente sabe que você tem menos dano sofrido sobre monstros, você consegue dar mais dano sobre eles, você aumenta ainda mais a porcentagem de dano sobre lords e tartarugas, então você nunca vai ficar atrás do seu adversário. Se você tiver esse emblema logo no começo do jogo sobre o seu adversário, você praticamente domina ele do começo ao fim do jogo. É muito forte, é muito bom. Fora isso de assassino, eu diria para fazer o Enfurecido, né, porque você ganha, restaura a porcentagem de HP, ainda mais se você for tanque, você regenera ainda mais, né? Porque 12% de, sei lá, 10 mil de vidas, já entenderam, né? Mas, óbvio que é um dano base, ainda assim é a velocidade de movimento que conta, porque ela assassina, ela precisa entrar e sair muitas das vezes. Desamparado, no entanto, porque é muito difícil a gente ver um confronto na jungle sendo 1 contra 1, porque sempre tem um roaming aparecendo, ou então mid laner, é um jogo muito pequeno de mapa. E sobre conceder, assim, só se você tiver muita certeza que você vai matar todo mundo, cara. Porque o caçador de recompensas até é bom. Ajuda muito você a ter um early game muito forte para conseguir completar seus itens. Mas a gente sabe que não é com muita certeza, é uma runa muito 880. Dessa linhagem, 90 não, a queimação até que pode ser interessante pro meta-tanque, tá ok? Porque a gente sabe que a queima 7% do HP do herói inimigo, pode funcionar para ela de forma assassina. E essa raiva impura comba com a passiva dela. Mas ultimamente, como a gente fala, ela mais na jungle, como ela aparece com tanta frequência, talvez seja uma das melhores opções. Mas se vocês forem inventar de fazer aí outras rotas, talvez aí possa ajudar entre a raiva impura ou até mesmo a queimação dentre os outros que eu já falei. De soldado, não vejo algum aparecer com tanta frequência, né? Ainda mais com a vontade inabalável, talvez, mas não sei, não testei, não seria interessante. Vampirismo pra ela nem tanto, porque ela não precisa. E fora isso, o golpe desabilitador também não, apesar da lentidão que ela causa sobre a primeira habilidade, mas aumenta ataque físico, então pra ela também não seria interessante. De suporte, não vejo nenhum desses aqui sendo interessante pra ela, e muito menos no caso de atirador, né? Que também nenhum desses aqui funcionariam de certa forma, porque ela não é tão focada em ataques básicos, mas vocês entenderam. Bom, no caso, um overall, essa é a Karina. Vamos agora falar sobre a Masha. A Masha que veio aí realmente com muita força, ok? Vamos ver até os status dela aqui, sobretudo para vocês entenderem o que aconteceu. Masha aqui. A Masha teve 10 aparições em Pix, que foi ainda muito mais do que a Karina. Ela apareceu em 30 banimentos, né? 2 a menos do que a Karina apareceu, mas ela também apareceu 2 vezes a mais do que no caso a Karina foi picada. E a Masha teve 8 jogos em que ela ganhou e 2 que ela perdeu, totalizando aí 80% de win rate e 20% de lose rate. Ela teve 40 escolhas dentre esses picks e bans de 64% da parte do campeonato, que foi totalizou 47% aí de banimento durante o nosso campeonato. E a Masha que se encontra, vamos ver, aqui, bem abaixo da Karina, nosso top 8 da tabelinha dos mais escolhidos aí no total. Mas vamos explicar por que a Masha é tão impactante, tão importante, tão Masha na partida. A skin que todo mundo ganhou porque fez o elo, né, padrão. E aqui, vamos lá. Cara, a Masha por si só, ela tem uns status bases que não são tão altos, mas tudo isso é entendido e é justo por conta do kit que ela tem. Então vamos falar sobre a Masha neste exato momento. A Masha, ela foi soltada aí em setembro de 2019, né, mais recente do que a Karina até mesmo.
Mas vamos lá sobre a ideia. Ela tem 2043 de vida, já sabe, né? Tem muito menos aí que, no caso, a Karina. Ela tem 100 de energia, lembrando que ela não usa mana, ela usa energia, é um efeito diferente, a gente vai falar sobre isso durante a explicação dela. Ela tem HP regen de 3.8, lembrando que a Karina tinha de 7 ponto algo, que já era muito mais forte. Ela tem 1 de regeneração de energia por segundo, ou seja, a cada 1 segundo ela recebe 1 de energia até totalizar 100 para a passiva dela. Ela tem 91 de dano de ataque, lembrando que a Karina tem 100 e todos ainda muito mais superior. Ela não tem poder mágico, ela tem 10 de defesa física, 10 de resistência mágica, que é pouquíssimo, ela tem 10 a menos de com a Karina, de defesa física, ok? E 10 de defesa mágica, lembrando que tem uma base de 15 de todo mundo, mas ela tem 10, ela foi bem nerfada quanto a isso. Ela tem, no caso, 100% de ataque speed padrão, e o move speed dela, é de 250. E 250 de move speed não é tão ruim, ok? É 10 a menos que o pessoal. E lembrando que o kit dela também favorece ela, no caso, sobre a ideia dela ter muito move speed. Bom, fora a penetração normal, 200% de crítico e 100% de cura. Vamos entender por que ela é tão forte. Por enquanto, não. Vamos lá. Vamos começar com passiva. Abençoada pelo Rei Urso, Masha possui 3 barras de HP, e não irá ser eliminada até a última barra de HP ser consumida. Ela também consegue ignorar o dano de uma vez, sempre que perder uma barra de vida. Masha ganha 1.8% de velocidade de movimento, ou velocidade de ataque no caso, sempre que perder 1% de barra de HP, calculando as 3 barras por inteira. E Masha ganha 25% de roubo de vida físico adicional quando perde a primeira barra de HP, e 15% de roubo de vida, além de 60% de resiliência quando perde a segunda. Cada um ponto a quando causar dano aos minions. O que é o total dela? Basicamente a terceira barra de vida dela, a primeira, vamos contar como primeira, segunda e terceira. A primeira barra dela é a primeira a mostrar. A primeira barra de vida dela é apenas para ela tancar e bater. Apenas para ela receber dano. Né? Muitas vezes o pessoal até ignora a primeira barra de vida dela e só joga com segunda e terceira. Por quê? Porque a primeira barra dela não dá muitos buffs para ela. Ela acaba sendo um herói que acaba perdendo muita da mobilidade dela de início de jogo. Para ela realmente fazer um impacto na jungle, ela tem que perder essa barra de vida propositalmente. Ela ganha muito mais buffs quando ela não tem essa primeira barra, como a gente viu, né? Ela perde a primeira barra, ganha 25% de roubo de vida adicional, né? E 15% de roubo de vida quando tá na base, 60% de resiliência, tudo se ela perder uma barra de vida. Mas geralmente ela é meio forte, numa fortificação, no meio de uma entrada na teamfight, é bom ela ter as 3 barras, porque porque a ultimate conta muito, que a gente vai ainda citar sobre ela. Mas a ideia é essa. Ela vai mostrar aqui, ó, a Masha possui 3 barras de vida e só morrerá a partir do momento que ela perder as 3 marchas, as 3 barras no caso. E ela tem um ataque aprimorado quando tiver aí com HP menos baixo. Não tem ilustração no caso, não tem demonstração, mas a gente vai ver entre as outras habilidades que vai acontecer. Vamos à primeira habilidade de Masha, né, que é o Poder Selvagem. Masha desperta o Poder Selvagem durante o total... durante o qual ela ganha 30% de velocidade de movimento adicional e causa 60 base, mais 1.5% do seu HP máximo, o HP total no caso, de dano físico, adicional a cada ataque básico. Apenas 30% contra minions e torres, ou seja, ela acaba sendo nerfada sobre a lane e a torre, mas ainda assim ela é muito forte. Detalhe, Masha perde 4% do seu HP máximo a cada 0.5 segundos, calculado por uma barra de HP. Lembra que ela tem 2.000 de HP, mas esses 2.000 de HP é dividido por 3, a cada 3 barras. E o máximo, e quando ela perde 4% da vida dela, não é 4% do valor de 2.000 de vida, é sobre o valor da primeira barra de vida. Então, se ela tem 800 de vida na primeira barra, vai ser 4% de 800, não 4% de 2.000, que é o total dela. Né? Porque lembrando, ela tem 3 barras de vida, a gente vai demonstrar. Qual é a ideia? Vocês vão entender que ela tem ali um número X3, tá vendo? Ela tem uma barra de vida azul e tem um X3 mostrando do lado dela. Esse X3, no caso, a gente vê quando ela ativa a habilidade, ela ganha move speed, mas gasta uma porcentagem de HP. Ela dá 201 de dano, mas quando ela ativar essa habilidade, ela vai causar 282, que é baseado na 1.5 da vida máxima que ela tem, que seria aí da ideia, que ela tá level 15 agora, né? Tem que ver o dano base dela total. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, Masha. Que é o total aqui, ela tá level 15, ela tem 4.300 de vida, então seria algo como o dano base dela que seria 91,
mais 1,5% de 4.353, que geralmente o pessoal quando faz esses reportes aqui não tem itemização nem nada, é só dano base. Então, essa é a ideia. Masha só usa essa primeira barra aqui, ok? Quando literalmente é só pra correr, né, no speed, pra gastar mesmo, ou então, tipo, elas só matam ela de uma vez pra conseguir fazer um clear muito mais rápido na jungle. A gente vê que o dano da base dela também é muito alto, e eu não sei se ela perde a barra aqui. Será que ela perde? Não, não perde, mas ela gastou bastante. Bom, de certa forma vocês entenderam que ela é muito forte. Essa primeira habilidade é basicamente a principal sobre o que ela usa, e ela é muito, muito forte, né, por conta desse move speed que ela ganha, além de todos os buffs quando ela perde a primeira barra. A segunda habilidade dela também é muito interessante. Uivo Chocante. Masha ruge para frente e solta um choque de energia nos alvos, causando 200 de dano base, mais 100% do seu dano de ataque físico, né, como dano físico, reduzindo a velocidade de movimento em 40%, né, do alvo durante 2 segundos, no caso. Se ela acertar no herói inimigo sobre essa habilidade, ela pode desativar o golpe do herói por 2 segundos. Né, que seria o golpe deles, no caso, seria o ataque básico. Então você fica impossibilitado de dar ataque básico enquanto ela desarma você, né, que é o ato de desarmar, que é o ato de você desativar o golpe do herói. E se o alvo pegar antecipadamente, no caso esse desarme, ele pode voltar a dar auto-ataques na marcha. Vamos ver aqui para vocês entenderem. Esse ato de desarme é essa ideia aqui. O AD Carry vai dar... não consegue dar auto-ataques, e só quando ele pegar essa coisa que fica aqui, ó, esse machadinho, é esse momento que ele vai conseguir dar auto-ataque de novo. A gente vê que fica um debuff em cima da cabeça dele, no caso, e uma linha demonstrando onde ele precisa ir, até onde ele precisa ir, no caso, para pegar o seu auto-ataque de volta. Ou existe um alcance invisível, né, no caso, não sei mais ou menos como é que é a área, mas vai surgindo que seria dessa forma. Se ele sair, se a linha se esticar por muito tempo, se a linha do item se esticar por muito tempo, basicamente o efeito já é cancelado por automático e você volta a ter o auto-ataque. Se eu não me engano, essa é a ideia. Se eu não me engano. Acho que eu lembro que eu fiz isso uma vez, então acho que essa teoria minha é certa. Bom, e por que ela é tão forte? Essa segunda habilidade dela já é muito boa, por quê? Se você entende que uma 1-1 precisa dar auto-ataque para ela ganhar mobilidade e, entre aspas, fugir ou kaitar adversários, a partir do momento que a Masha consegue grudar em cima dela e usar essa habilidade, a 1-1 não tem mais nada para fazer na vida dela. A 1-1 simplesmente não faz nada. Óbvio, que lembrando que ela tem a segunda habilidade, mas ainda assim, ela não anda, ela não faz nada. Né? Ela só consegue ter move speed. E o meta atual, lembrando que a 1-1 muitas vezes nem faz bota, então é algo que literalmente ela quebra as pernas de 1-1 com muita facilidade durante o começo do jogo. Vamos ao Ultimate. Masha consome 50% do seu HP atual, lembrando que é da barra de vida, não o HP máximo, é o HP atual das 3 barras que ela tem, né, e fica imune a controles de grupo durante esse processo. Ela literalmente vai pra cima. Ela liberta o barulho do trovão, causando dano físico igual a 300 de dano base, mais 30% do HP adicional que ela ganha. 30% do HP adicional não é o HP que ela já tem base. A gente ignora completamente o HP base que ela tem das 3 barras de vida, e só vai contar esses 30% a partir do momento que a gente fizer itens de vida sobre ela. Como exemplo, 1550, se não me engano, do capacete do guardião. 30% de 1550 já soma aí mais ou menos a base que ela vai ter, porque ela comprou essa itemização, ou seja, do HP adicional que ela ganhou sobre a itemização, ou sobre, de repente, uma vida base que ela pode conseguir por level, etc. Então tudo isso conta. Além de 90% de lentidão por 1 segundo, e Masha ganha 30% de redução de dano por 3 segundos depois que ela usa essa habilidade. Essa habilidade tem um custo muito alto, mas ela ganha muitos benefícios e é muito forte sobre seus adversários. Vamos entender mais ou menos como ela funciona. Ela vai ter, lembra, ela tem 100% de vida, ela literalmente foi sobre o alvo, consumiu 50% da barra atual dela e causou dano ao seu adversário, além dela ficar aí sobre 3 segundos com redução de dano. Quando você deve utilizar essa habilidade? Geralmente você vê aqui que ela está com 100% de HP. Você pode usar essa habilidade quando você tiver mais ou menos 1/3, porque, vai, exemplo, você tem 1000 de vida. Se você usar essa habilidade, você vai ter um custo de 500 de vida sobre essa habilidade, para conseguir causar dano e ter esses efeitos todos. Mas, se você quiser, você pode usar quando você tiver mais de 100 de vida. Sabe quando você está com aquele fio de vida que você vai para a próxima vida, para a vida 2? Você pode usar esse 100 de vida que você tem com esse fiozinho, usar a sua ultimate e você vai gastar, sei lá, 50 de vida para fazer todo esse esquema dela. Todo esse dano, toda essa lentidão, toda essa redução
só por 50 de vida do que gastar 500 de vida como uma barra de vida inteira. Então muitas vezes você pode entrar numa teamfight com a terceira barra sobre seu alvo, acabar perdendo bastante vida, e a partir do momento que você vai quase perder a sua vida para ir para a segunda, você pode gastar ultimate para você ter essa redução, e você vai para a segunda barra de vida um pouco mais fortalecido, mais forte, e ainda assim com mais capacidade de conseguir solar o seu adversário. Ok? Então é tudo uma questão de ponto de vista para você fazer essa habilidade. E lembrando que ela tem uma barra passiva, lembra que ela tem 100 de energia? Então, Masha restaura uma barra de HP usando toda a sua energia, lembrando a senha de energia indisponível durante a batalha no caso, ou seja, ela só pode fazer isso fora de combate. Somente restaura o HP perdido em 3 barras. Ao usar essa habilidade, Masha será invencível. Bom, ela só pode usar nesse caso fora de combate, mas a ideia é a seguinte, ela vai perder vida, ela provavelmente deve perder uma barra de vida inteira. Essa barra amarela em volta dela, embaixo da vida dela, no caso é energia, que só vai funcionar para essa habilidade específica que é a passiva dela. Ela propositalmente vai perder uma barra de vida, e quando ela está fora de combate, ela consegue usar essa barra de vida e recuperar uma barra de vida por inteiro. Lembrando que ela ainda estava gastando no caso, então mesmo que ela tenha... Se ela tiver com 2 barras de vida e meia... Não, 1 barra de vida e meia, ela vai ficar com 2 barras de vida e meia na próxima vez que ela usar essa base. Então sempre vai ser tipo 100% da vida dela, 100% da vida da barra de vida, não da barra máxima, ok, que ela vai recuperar. Mas ainda assim, a habilidade é muito forte. Lembrando que ela tem 1 ponto de energia por segundo, mas quando ela começa a bater em monstros da selva, quando ela usa habilidades em monstros da selva, ataques básicos, etc., em inimigos, a barra regenera muito mais rápido. Então a ideia é você sempre estar constante utilizando aí seus ataques básicos e tal, em monstros, minions e qualquer coisa que você vê pela frente para bater, porque aí quando você precisar, você pode utilizar esse retorno de HP de volta. Lembrando que ela perde muita vida por conta da primeira habilidade dela, que é a principal. Bom, a gente já relacionou tudo dela, vamos falar um pouquinho sobre a itemização. Quando você pega a Masha, o básico que todo mundo te ensina é que você precisa fazer dano físico com ela, lembrando que ela é um soldado, então meio que off-tank também condiz muito a ela. Eu acho muito forte o item da foice da corrosão, porque basicamente você vai dar lentidão aos seus adversários e aumentar a sua velocidade de movimento, além de ser um item de dano muito forte, né? Você ganha move speed, velocidade de ataque, 50 de dano físico, além de todos os buffs, né, relacionados a ele. Uma bota attack speed, mas pode ser uma bota diferente, pode ser uma bota até mesmo do guerreiro, uma bota do vigor, dependendo, né, de se for dano físico ou mágico do outro lado, se tiver muito controle de grupo também, né. O Castelo de Demônios também comba muito, porque lembrando, né, ela causa 9% do HP atual do alvo como dano físico, e lembrando que ela também causa 1,5% a mais de dano físico no alvo com o HP base dela, com o HP máximo dela. Então é um combo muito forte esses dois itens relacionados a ela. Eles praticamente casam a passiva da Masha. Fora isso, itens de dano, né, como o tanque, que seria a Armadura do Crepúsculo, Cinturão do Trovão, mas como ela não tem mana, não seria interessante Cinturão do Trovão, porque é o cross da mana, né, que ela tem, mas enfim. E fora isso, o tanque dela tá muito mais forte. Por quê? Primeiro que o Capacete do Guardião veio pra somar, porque antes era um item que não dava regeneração dentro de combate, né, o que ajuda muito o custo da passiva dela, da primeira habilidade, não ser tão alto como 4% da vida dela. E ainda assim ela tem regeneração fora de combate, então não necessariamente ela precisa depender tanto da passiva dela para regenerar a vida, então isso aqui ajuda muito no sustain dela. Além de, né, do fator dela conseguir resetar muito mais rápido para conseguir continuar em teamfights. E de resto, a mesma coisa que a Karina, né, o capacete amaldiçoado é muito bom para ela, mas pode fazer ciência de primeiro, então comba muito bem, muito bom. Fora isso, a Couraça Antiga, para quem aí lança muita habilidade física, você pode fazer Imortal, que também ajuda ela a ter esse bait a mais, né, tem uma 4ª barra de vida praticamente, né, porque ela fica aí voltando, revivendo no caso. A Armadura de Lâmina se tiver muito carry com ataque básico, Radiante se tiver Mago com DPS, Athena se tiver Burst do outro lado, então essa soma é muito tranquila para ela que a gente vê aqui entre as itemizações, né. O Machado de Guerra também é um item muito bom físico para ela, porque ela é sempre constante com o ataque trocando, né. É muito bom fazer ela full tank quando você for fazer ela roaming, mas também é muito interessante você fazer ela meio off-tank nas suas partidas quando você for jogar com ela, porque essa itemização é muito boa, né. Você pode fechar o capacete, né, os 2 capacetes no caso, que são muito fortes, pode trocar a bota até mesmo, e depois você faz aí um machado de guerra, você pode fazer um ceifeiro, com a foice da corrosão na realidade, então isso já é muito bom para ela naturalmente. Deixa eu ver se eu tô gravando, só pra ver se eu não tô louco da cabeça. Cadê meu... Aqui. Ah, tô, obrigado. Susto agora, por um momento pensei que eu não tava gravando, mas... Enfim, vamos aos emblemas dela. Qual é a ideia dos emblemas da Masha?
Normalmente o pessoal começa o jogo, a gente já sabe, né? Emblema é muito complicado de fechar logo de começo, a gente fica naquela dúvida, será que eu faço emblema, será que eu faço herói? Então, vamos à média aqui mais ou menos que você pode utilizar se você tiver já o emblema base normal, né? Para marcha, muito interessante de fazer. Opa, deixa eu voltar aqui normal. Eliminar o inimigo máximo restaura 300 HP, nem tanto, porque ela não tá tão focada na lane, lembrando que ela tem dano reduzido sobre minions e torres, então não é tão interessante. Causar dano com habilidade, aumenta o ataque físico 5%, talvez isso aqui seja interessante, se a primeira dela for contada como habilidade, né, com custo de auto-ataque. Mágico pra ela nem pensar, né, é uma situação. Pra ela tanque eu não vejo sendo muito utilizado nenhum desses três, por mais que eu goste dessa ideia do HP baixo de 40%, mas ainda assim ela consome muito rápido a barra, não seria tão interessante. Efeito de controle ela só tem a segunda habilidade dela, mas ainda assim restaurar 7% do HP não é tão interessante. Ela tem itemizações que fazem coisas muito melhores. Explosão concussiva até que eu acho legal, né? Porque é o HP total dela, né? 7% já é muita coisa, lembrando tudo que ela tem. Mas ela não faz. Não é muito papel dela, ela faz muito mais coisa. Esse item é mais pra quando você. Esse emblema, no caso, é muito mais interessante e importante quando você já tem formas de conseguir ir e voltar no seu adversário, né? Fazer trade, né? Trocas curtas, e não constante como a marcha é. O item mais forte, como a gente já sabe, é o Mago Assassino. A gente explicou com a Karina, vai explicar com o Ling como qualquer outra coisa na selva, porque é uma coisa que é algo que faz você sempre ficar na frente sobre o seu adversário. Então é muito forte. Sobre Assassino, acho que nenhum é tão interessante pra ela. Se fosse mais algum, seria enfurecido, mas ainda assim não seria tão interessante. Mas pelo move speed, a regeneração de vida dela às vezes é um pouco estranha. Mago, acho que nenhum desses caberia pra ela, porque ela não tem dano mágico. De soldado, o melhor e o mais interessante pra ela é a vontade inabalável. Por quê? Porque a cada 1% de HP perdido, ela ganha 0,25% de dano aumentado, chegando até no máximo 15%. E cara, a cada 4 pontos, né, 4% de HP perdido, ela ganha 1 de dano. A 8 ela vai ganhar 2%, e assim vai, até chegar no acumulando máximo aí de 15%. E geralmente a gente sabe, a marcha é um alvo que basicamente perde HP por natureza, porque ela quer ficar forte, quanto mais ela perde, mais forte ela fica. E aí a vontade inabalável comba muito bem com essa passiva dela, e ela consegue ser muito chata, mesmo fazendo tanque, porque ela vai conseguir um máximo de 15% aí a mais de dano sobre seus adversários, dependendo se ela faz ainda mais itens ou mais dano. Lembrando que tudo comba, tanto item físico como mágico, se eu não me engano, né? O dano total é aumentado, então até a itemização, no caso, também comba muito bem com ela. Festival de Sangue nem tanto, ela não usa vampirismo, né? Ela mais é de auto-ataque, então não conta tanto. E ela não tem aí a lentidão no caso, seria só o W dela, mas... Ou o W não, né? A segunda dela no caso, mas ainda assim, não é tão forte. Não usaria nenhum dos três, né? Não tem porquê. E de atirador, até que eu acho interessante alguns de atirador pra ela, eu não testei. Mas eu acho que Electroflash, talvez, porque é tudo auto-ataque, né? Ela quebra a velocidade de movimento do alvo, ela restaura HP por auto-ataque, né? E o localizador de fraqueza também, porque quebra também as pernas do seu adversário da mesma forma, né? Ela consegue reduzir o movimento do alvo e a velocidade de ataque dele, enquanto o Eletrochoque, tipo, você tem vantagem sobre regeneração e troca na lane. Mas dependeria muito de matchup, pra minha opinião. Além do kit dela ser muito forte, né, também da árvore, no caso, que também dá roubo de vida, né? E roubo de vida é muito forte. Tipo, 5% de roubo de vida a mais no começo do jogo é muito bom. Bom, e no caso, essa foi a nossa queridíssima marcha. E vamos para o último para finalizar, que foi um também dos mais escolhidos. Cadê o assassino aqui? Eu tenho Ling já? Ou ele tá aberto? Acho que ele tá aberto, ou eu tenho, não lembro. Acho que eu tenho. Enfim, que é o Ling. Cara, Ling muito chato, muito. Vamos ver aí os status do Ling, pra vocês entenderem por que ele acabou sendo tão escolhido. Ling. Ele teve 14 vezes que foi escolhido, ele teve 23 banimentos, ele teve um total de 37 escolhidos, ainda muito menos que a Karina e a Masha no caso, mas ele foi picado muito mais vezes, só foi banido menos, e ele teve 8 vitórias e 6 derrotas. Totalizando aí 57% de win rate, 36% de banimento e 43% de derrota. Ele tá na tabela, vamos ver na tabela geral, quanto que ele tá. Ele tá bem baixo. Literalmente, top 3 aqui tá aqui, ó. Top 7, top 8, top 9. O Ling tá aqui com 37, totalizando. Mas por que aconteceu tanto isso? A gente pega um pouquinho do patch notes atrasado, a gente viu que o Ling, ele na realidade recebeu um nerf, né? Enquanto o Lancelot recebeu buff, então, tipo, que já tava sendo muito mais utilizado na primeira semana, que a gente viu que o Jumpstyle, o King estavam utilizando muito bem, mas eles acabaram sendo jogados pra trás,
porque o Ling acabou aparecendo com mais frequência, mas a gente ainda não tinha chegado à ideia por que ele estava acontecendo. Mas aí, assim, vendo aí outros campeonatos, aí o nosso MPL trazendo dos campeonatos de fora pra cá, porque o Baxia estava muito forte. O Baxia estava muito chato, e o Ling era um dos únicos assassinos que tinha um roaming tão eficiente, uma mobilidade tão interessante quanto do Baxia para poder rotacionar junto com ele, superior ou superior até mesmo, né? Dependendo dos seus buffs. Então ele acabou sendo aí essa escolha porque ele estava nessa fortificação. Bom, vamos ver os status do Ling para vocês entenderem que ele tá tão forte assim. O Ling foi lançado em novembro de 2019, também próximo da Masha, né, no caso. A Masha foi lançada quando? Setembro de 2019, então mesmo ano dos dois. Ele tem aí uma vida base de 2.578, muito alta também por sinal. Tem 145 de vida crescendo, né, por nível, totalizando aí 4.600, que já é muita coisa também. Ele usa energia também, assim como a Masha, mas a dele é diferente, a gente já vai falar sobre, né. Tem 7.8 de HP regen. Ele ganha a regeneração a mais, né, mas ele quase ganha meio de regeneração por level, totalizando quase para 14 no final. No caso, Table é porque é uma outra forma de regeneração, né, no caso, mas ele tem 125 de defesa física, totalizando 8.2 de defesa física por level, 18 de defesa física, 15 de resistência mágica, ele tem 2 a menos que a Karina, ainda assim. Né, ele tem 1.101 de attack speed, ou seja, um ataque por segundo, e 260 de velocidade de movimento, que pra mim podia ser um pouco menos, talvez, não sei, eu ainda teria que ver, mas a ideia dele ter muita mobilidade devia ser punido um pouco sobre velocidade de movimento. Mas, ok, vamos entender por que o a mais dele ser tão forte. Vamos começar com a passiva. A excelente habilidade de leveza do Ling o ajuda a saltar entre paredes e eliminar inimigos. Ele ganha 4 pontos de leveza adicional por segundo quando estiver na parede, e 5 pontos de leveza adicionais cada vez que ele causar dano. Ling ganha 2 vezes chance de crítico de todas as fontes, mas possui apenas 140% de dano crítico. O que o beneficia? A gente entende que da mesma forma. Quando a gente fala table, que a gente falou na habilidade passada, é porque não existe outra forma além dele mesmo se beneficiar. Ele ganha mais energia enquanto ele estiver quieto na parede, e ele também ganha energia se ele estiver sempre em constante movimento trocando com seus adversários. E lembrando que também tem a segunda passiva dele, que ele aí ganha 2 vezes mais de crítico, ou seja, um item que de repente dá 15% de chance de crítico para ele, vai dar 30% de chance de crítico, porque ele sempre vai dar o dobro. Então lembrando que o Ling pode fazer uma cerca de 2 ou 2 itens talvez, e pode aí ficar com 100% de crítico com muita facilidade. Aí todas as habilidades dele dão crítico, entendeu? É basicamente essa a ideia. Mas ele só pode causar 140% a mais de dano crítico nos seus adversários. E eu tenho que ver se isso aí pode acumular ou se isso é convertido de certa forma, porque lembrando que tem um item dentro do jogo que aumenta o seu dano crítico em seus adversários. Ok? Então essa é a passiva dele. Vamos à primeira habilidade. No caso a passiva não tem... Tem vídeo, tem? Ah, tem. Olha lá, ele salta para aparecer sobre a primeira habilidade, a gente vê sobre a barra embaixo da vida dele, a barra cinza, que é a barra de energia dele. Então, quando ele usa uma habilidade, ele gasta essa barra e depois regenera com os tempos que a gente falou agora sobre passiva. Vamos à primeira habilidade. Passiva. A chance de crítico de Ling é aumentada em 2,5% permanentemente. Ou seja, além dele dobrar o efeito, quando ele usa, né, quando ele upa, no caso, a primeira habilidade, ele aumenta a chance de crítico dele permanentemente. Então, além dele ter o dobro, dele conseguir converter o dobro da itemização que ele faz sobre crítico, sobre chance de crítico, ele ainda consegue aumentar ainda a porcentagem de chance de crítico a mais. Então, ou seja, lembra que a gente falou dos 15%? Seria, ele compra o item que tem 15% de chance de crítico. A passiva dele vai fazer com que o item dobre esse valor crítico. De 15% vai para 30%. Porém, a primeira habilidade dele aumenta a buff, dá um buff nessa chance de crítico em porcentagem. E aí seria aí chance de crítico de 30% mais 2,5%, que aí aumenta ainda mais, totalizando aí até mais de 10%. Então é algo que vai chutando, brincando. A gente sabe que a maior chance de crítico é 100%, mas se ele tem 100% de chance de crítico, né? Se ele compra um item, ele compra o item e tem o total de 50% de chance de crítico. Ele dobra por causa da passiva, fica 100% de chance de crítico. Se pudesse estender esse crítico, seria assim, 10% a mais se a habilidade tivesse total, ele teria 110% de chance de crítico. Mas a gente sabe que chance crítica é algo que só vai até 100% porque é chance. Então, ou é 0 ou é 1. Então, vocês entenderam.
Ling ativa sua habilidade de leveza saltando a parede designada, entrando em estado de camuflagem, ou seja, é algo que o pessoal em volta não vê, ao menos que tenha um alcance determinado sobre a habilidade dele, para aí sim ver mais ou menos onde ele está. Restaurando pontos de leveza mais rapidamente, como a gente falou na passiva, ganhando 30% de velocidade de movimento, que é como ele anda nas paredes. Se o Ling receber dano, ele sairá do estado de camuflagem, mas ele ainda continua na parede. Se ele for controlado, ele cairá e receberá 30% de lentidão, ou seja, se ele tomar um controle de grupo em cima da parede, ele vai acabar caindo da parede e tomando aí 30% de lentidão durante 2 segundos, que é um debuff que ele mesmo recebe por por não se posicionar bem. Quando o Ling usar a habilidade para pular de uma parede à outra, o tempo de recarga será reiniciado e Ling entrará novamente em estado de camuflagem. Então, se você tomar um dano, é só você esperar esse dano acabar, entre aspas, né, se for uma queimação, etc., e pular para a próxima parede que você vai retornar ao estado de camuflagem. Mas ainda assim o pessoal consegue ver você pulando de parede, né, porque você não vai estar inicialmente na forma de camuflagem. Bom, vamos entender mais ou menos como é que funciona. Mostrou na passiva, mas a gente pode mostrar aqui também, acho que vai ter um alcance maior até mesmo, mas essa é a ideia. Ele pula de uma parede para outra, gasta energia, mas ele regenera muito mais enquanto ele está nessa parede, né? E só, uau, que preguiça de fazer um videozinho mais bonitinho. Mas essa é a ideia. Basicamente a principal habilidade de mobilidade que o Ling tem. A segunda habilidade dele é a habilidade de dano, que é uma estocada praticamente, que é a espada desafiadora. Ling avança na direção do alvo e apunhala os inimigos próximos, causando 300 mais 40% do seu dano físico total, como dano físico nos alvos. Se Ling usar a habilidade enquanto estiver na parede, ele avançará para uma área designada no chão, causando 300 de dano base, mais 40% de dano normal, mas os inimigos em área, ou seja, a habilidade fica em área. E a velocidade de movimento deles em 30% por 0,75 segundos, quase um segundo. Espada desafiadora pode ativar efeitos de ataques básicos e restaura 35 de HP para Ling cada vez que acerta um inimigo. Existem duas formas de usar a segunda habilidade dele. A primeira é uma estocada que ele dá, que é a habilidade base dele, vocês vão ver agora. Por favor, obrigado. Ele literalmente vai em uma direção designada e dá um auto-ataque, uma estocada sobre seu alvo, causa dano. E se ele estiver na parede e usar a segunda habilidade, ele vai literalmente marcar o local primeiro e dar um ataque giratório. Esse ataque giratório causa o mesmo dano base, porém ele é em área, e dá a lentidão de 0,75 segundos. É uma habilidade muito forte, restaura HP do Ling, quanto mais quantidade de inimigos que ele consegue sobre isso. Tem um custo um pouco alto, né? Lembrando que são 40, mas a gente vai entender um pouquinho melhor sobre as fortificações dele. E ainda mais aumenta base, aumenta sobre a regeneração de HP que ele tem sobre os inimigos. Bom, a Ultimate. A Ultimate é a mais importante. A Tempestade das Lâminas dele é a coisa mais forte que tem no jogo. Tipo assim, por base, nem li ainda mais. Ele fica inalvejável, ninguém consegue acertar ele enquanto ele tá nessa Ultimate. Ele tem um controle de grupo muito forte, porque ele levanta os alvos, acho que por 1,5 segundos, se eu não me engano. Se eu não me engano, ou menos até, mas ainda assim. Ele deixa 4 lâminas em volta que conseguem resetar a segunda habilidade dele, que é a principal habilidade de dano. Além disso, regenera a energia dele também, que é muito forte. E acho que ele também ganha um buff, mas a gente vai ver agora. Vamos lá. Ling salta no ar, se tornando invencível e ganhando 10% de velocidade de movimento adicional por 1,5 segundos. Ele é capaz de se movimentar livremente enquanto estiver no ar. Então, ele pousa no chão, causando 250 de dano base, mais 100% do seu dano físico total de dano, no caso, a inimigos em área. Lançando os inimigos que estiverem no centro para o ar durante 1 segundo e criando um campo de espadas por 8 segundos. 4 tempestades de lâminas aparecerão na borda do campo de espadas. Ling pode tocá-los para reduzir o tempo de recarga da postura do pássaro em 4 segundos. E resetar o tempo de recarga da espada desafiadora e ganhar, além disso, ganhar 25 pontos de leveza. Olha a ideia. Por que ele é tão forte? Porque ele tem uma ultimate muito boa. Ele levanta o alvo, reseta a segunda habilidade, causa dano, regenera mais uma vez a sua barra de energia e ainda pode buscar os adversários porque o kit dele é muito forte quanto a isso. Qual é a ideia do Ling? O Ling é um novo Hayabusa. E por que a gente fala que o Ling é o novo Hayabusa? Porque ele tem o potencial de, inicialmente, trabalhar na jungle de uma forma assassina muito boa, ele tem muita mobilidade, mas a partir do momento do mid e late game, ele consegue fazer o papel de split push, que é basicamente ele ir em cima de uma rota e andar reto. Literalmente bater nas torres. Ele puxa a wave e vai bater nas torres. E qualquer um que for tentar cruzar o caminho dele
né, no 1 contra 1, ele acaba sendo muito forte. Porque lembrando, né, dependendo da utilização dele, por causa que ele dobra os efeitos de crítico, porque ele causa... ele tem muitas formas de habilidades de escapar, então ele chama muita atenção, é muito chato de querer parar o split dele, não é todo mundo que consegue. Se ele quiser, ele só puxar o wave e sai fora e vai fazer o objetivo. Qualquer um que é forçado a ir tentar parar o Ling no split dele, ele meio que faz a luta, provavelmente numa luta de Lorde, como a gente vê muitas vezes acontecerem, ser um 4 contra 5, porque ele consegue chegar com muita rapidez sobre seus adversários, né, no outro lado do mapa, que ele consegue usar aí, sei lá, 4 pulos e já chega no Lorde, se ele tiver numa rota oposta. Então, essa é a ideia de fortificação e por que ele estava tão forte, além dele acompanhar o Baxia e muito roaming. Lembrando que o Baxia é jungle, tá? Bom, o jogo praticamente te dá uma build inicial, que também é muito forte, né, no caso. A gente tem a Fúria do Guerreiro Selvagem, que é um item que aumenta o dano crítico, mas lembrando que totalizando, né, ele só dá até 140% de dano crítico, então lembrando disso, ainda ele dá um item que dá chance de crítico e ainda dá muito dano. Mas o crítico que ele acaba consumindo aumenta o dano físico sobre o seu adversário, o que é ok, muito bom, tá bom? Então, perde um efeito, mas ganha muitos outros por fazer esse item, por isso que inicial ele é tão forte, além disso ele dobra, tá? Então 25% de chance de crítico vai pra 50%. Fora isso, a bota de CDR, bota de tempo de recarga, pra ele usar ultimate mais rápido, a segunda dele muito mais, então tudo isso comba. A Voz do Vento, que dá aí 10% de chance de crítico, que vai dobrar, vai pra 20, então se ele já tinha 50, vai ter mais 80, né? Somando os dois no caso, né? Se for o caso, sobre o que a gente tá pensando. Além disso, dá velocidade de ataque, velocidade de movimento, tem aquela passiva de clear, que é muito forte, pra split também é muito bom. A gente tem o Confronto Sem Fim, que também é outro item muito forte, tem roubo de vida, tem dano, tem regeneração, então, tipo, tudo isso como a lógica, a regeneração de mana é um item escasso sobre isso, mas ainda assim, o resto do kit dele é muito bom, por conta do dano verdadeiro que ele também causa. Dano, a Lâmina do Desespero pelo dano base, né, porque ele precisa de dar muito dano pra poder causar sobre as habilidades também. Então isso é um kit ok pra ele, até mesmo. De explosão a gente também sabe que a Lâmina de Sete Mares também é ok, funciona muito bem porque ele sempre vai chegar furtivo, ele sempre vai ter vantagens sobre seus adversários, que é muito difícil de ter a percepção de onde ele tá, né, porque ele também é muito camuflado. Itens de crítico também eu acho interessante, ainda mais a Fantasma Escarlate, porque quando ele vai dar crítico, é muito fácil pra ele dar crítico, né, porque ele tem uma chance em dobro sobre o resto dos outros heróis. E além disso, a Escarlate ela consegue aumentar em 20% a mais a velocidade de ataque quando ele causa um crítico. Então ele sempre vai estar em constante superioridade em trocas de auto-ataque com seus adversários. Rugido Maléfico sobre a penetração, a gente sabe, muito forte. Vamos ver o que os Pro Play faz. Pro Play básico. A gente percebe que eles fazem 2 itens de crítico. Por quê? Se eles fizerem mais um item de crítico, não vai sofrer, vai tipo ultrapassar o efeito de 100%. E quando você tenta ultrapassar esse 100%, não é ruim. Só que também não é bom, porque você vai perder uma qualidade melhor de item que você pode fazer. Né? Como um item defensivo no final, que é muito forte, pode fazer um item de dano. Você pode trocar o Imortal por uma Lâmina do Desespero, talvez, que seja forte. Precisa do item do Rugido por conta dos tanques, que também aparecem dentro do jogo, mas o seu foco sempre vai ser backline. Caçador de Demônios, que é um item que você sabe que seu auto-ataque vai ser muito mais forte, seu auto-ataque sempre vai ser crítico, então você vai dar muito mais dano sobre efeito de porcentagem de vida. O ataque do caçador é bom porque a gente sabe que aumenta a velocidade de movimento, né? Além do tempo de recarga e o dano físico também são muito altos. Mas vamos falar inicialmente agora sobre a sua preparação, né? Os seus emblemas. Ling como assassino, eu não vejo ele em outra rota, então geralmente ele sempre vai se supor na jungle, então a gente sabe que o emblema de assassino sempre vai ser forte pra ele, mas vamos ver os restos. Então eliminar o mínimo, dreno de vida não é interessante, abrir fogo talvez, mas eu acho que é um tempo muito fraco pra ele. Então tem coisas melhores. De mágico a gente tem passa reto, porque ele não tem nenhum. Sobre tanque não é interessante, não vejo nenhum combate com ele tão forte. Como sempre, o Mago Assassino é a melhor escolha pra todo mundo que vai nascer ultimamente, porque é o mais roubado, o pessoal aprendeu a usar emblema ultimamente, né? Porque todo mundo antigamente só usava o emblema de assassino. Né? De assassino pra ele, os melhores são Enfurecido, pra eliminação, ganha move speed e HP, quando mata algum alvo. Talvez o Desamparado, em trocas de 1 contra 1, porque lembrando, ele faz split, né? Mas esse emblema vai ficar meio sem aparecer até o momento inicial do jogo, mas depois, no mid late game, quando você for splitar no 1 contra 1, ele pode ser mais interessante. Lembrando que como assassino ele consegue fazer a habilidade de flanco, né? Que é basicamente ir por trás, né? Sem ser visto da backline adversária, né? Sobre os inimigos e não e conseguir eliminar eles rápidos, mas vai de cada um. Mago, mais uma vez, não passa perto. Não vejo esse item sendo forte, porque não é a intenção do Ling ficar com pouca vida.
Vampirismo eu acho que não seja uma das melhores escolhas pra ele. Acho que roubo de vida é muito mais por conta dos auto-ataques e os críticos que ele consegue dar. E ele não tem uma lentidão muito boa no auto-ataque, sobre habilidade, só se ele pular do muro, mas ainda assim é algo que não sei se seria uma das melhores opções. Talvez se ele fizesse um roaming, não sei, mas enfim. Suporte, nenhum desses eu acho interessante também. E o de atirador ficaria minha dúvida também com uma marcha, porque como ele utiliza muito auto-ataque, muitas vezes, talvez aí possa ser um diferencial sobre ele, mas aí seria também dos dois, né? Talvez o Electroflash ou o localizador de fraqueza. E eu acho que é isso. Nós fizemos nosso top 3 sobre XP, ou no caso sobre a selva, e eu achei interessante. Ok. Acho que foi bom, vai. Bom, galerinha, muito obrigado a vocês que apareceram. É sempre bom vocês aqui, né, chegarem até o final, pelo menos. É bom ver que vocês estão gostando do vídeo, estou preparando cada vez mais. Eu vou acelerar um pouco mais sobre esse da MTL, então o próximo a gente vai falar sobre meio, o roaming e a rota do Gold. Só falta a itemização de tanque para fechar na nossa série e dos emblemas não, no caso. Das bênçãos, mais as botas, etc. Sobre a selva também. E fora também o Woman's Invitation sobre análise, né? Mas a gente ainda pode, né, fazer diversos outros campeonatos, não necessariamente os campeonatos femininos. Beleza? Então, muito obrigado a você que apareceu. Esse foi A Selva e até a próxima.